Fala galera, beleza? Meu nome é João Vitor. Meu nome é Kainan e hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Administrando. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre PIB e suas composições, tendo como foco os gastos do governo e como eles influenciam positiva e negativamente no PIB. Não esqueça de deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais e bora pro vídeo! Bom galera, para começar o vídeo, eu vim aqui explicar um pouco melhor para vocês os conceitos e as definições de PIB, para melhor entendimento e facilidade, beleza? O PIB é uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz num determinado período. Esse tem como objetivo medir as atividades econômicas e o nível de riqueza de uma região, mostrando que, quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. O PIB não é o total de riqueza existente numa região. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um determinado período. Na soma do PIB entram bens e produtos finais, serviços remunerados, investimentos e gastos do governo. Não entram na soma do PIB bens intermediários, serviços não remunerados, venda de bens já existentes e atividades informais e legais. Um exemplo de fácil compreensão para melhor entendimento da soma do PIB é a conta do pãozinho. O fazendeiro produz o trigo e vende a 10 centavos para o moinho. O moinho fabrica a farinha e vende a 30 centavos para a padaria. A padaria faz o pão e vende a 50 centavos para o consumidor. Existem 3 métodos para se calcular o PIB de um país, que são o método da riqueza, que soma tudo o que é produzido, o método da demanda, que soma tudo o que é comprado, e por fim, o método da renda, que soma todas as remunerações. Independente do método escolhido, todos terão o mesmo resultado final. Todos esses dados que entram na soma do PIB podem vir tanto de pesquisas e estimativas realizadas pelo IBGE ou por meio de fontes externas. Os técnicos do IBGE checam todos os dados que chegam até eles e, em caso de dúvidas ou incertezas, esses dados devem ser confirmados ou corrigidos. Depois que todos os dados estiverem em mãos, o cálculo do PIB é realizado. Quando o PIB de um país está alto, podemos dizer que esse teve uma melhora na sua economia, gerando assim uma maior renda per capita e, consequentemente, aumentando o consumo por parte da população. Também podemos dizer que as empresas cresceram ou novas empresas entraram no mercado, gerando assim um aumento do número de pessoas contratadas. Competitividade externa e inflação sobre determinados produtos também são fatores que podem ajudar no crescer do PIB. Contudo, existem aspectos que ajudam o PIB de um país a crescer, porém, também existem alguns que o prejudicam, como por exemplo, infraestrutura ruim, carga tributária, instabilidade política e econômica, burocracia, inflação, juros, baixa escolaridade, entre diversos outros fatores. A partir da performance do PIB, podemos fazer diversas análises, como por exemplo, traçar a evolução do PIB, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo número de habitantes, que mede o quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Por fim, o PIB é apenas um indicador simples da economia de um país. Ele não expressa fatores como saúde, qualidade de vida e escolaridade, como mostra a Islândia. Eles possuem um PIB muito baixo, porém a qualidade de vida muito alta. E, em contrapartida, a Índia possui um PIB muito alto e a qualidade de vida muito baixa. Vamos olhar agora para o exterior e ver a participação dos gastos do governo no PIB em outros países. Os países escandinavos e os países do Oriente Médio são os que apresentam uma maior participação dos gastos no PIB. Os motivos para que grande parte do PIB dos países nórdicos seja destinado aos gastos do governo é devido ao seu modelo econômico e social, que se chama Estado de Bem-Estar Social. Já os países sauditas, por serem em grande parte monarquias, o Estado é o maior empregador nessas regiões, em que predomina a extração do petróleo e derivados pelas estatais. Ou seja, esse gasto em grande parte é diretamente revertido em consumo privados dos trabalhadores.
Comparado com esses países, o Brasil não aparece entre os primeiros colocados, estamos apenas na 21ª posição. Apesar de não estarmos entre os primeiros no ranking mundial, nós somos o primeiro entre os países da América Latina, como podemos ver. Uma alta participação dos gastos do governo no PIB não é sinônimo de desenvolvimento do país. Para exemplificar isso, basta olharmos para países da América do Norte. Quando olhamos para os Estados Unidos, podemos perceber que a participação dos gastos no governo no PIB é muito menor do que a do nosso país. Apesar disso, o IDH dos Estados Unidos é consideravelmente maior que a do Brasil. Não precisamos nem ir muito longe. Nossos vizinhos, Argentina, Chile, também apresentam menor participação dos gastos no governo no PIB e o IDH maior do que o nosso país. Gastos ou despesas do governo são feitos por meio da Secretaria de Estado e de outros órgãos nas compras de materiais de consumo, contratações e pagamentos necessários à prestação dos serviços públicos ou à manutenção das ações e dos bens públicos. Esses gastos são receitas fixas do governo, por exemplo, com a saúde, a educação, a previdência, investimentos. E é necessário dizer também que não dá para a gente comparar esses gastos com os países, por exemplo, porque cada país determina o quanto irá gastar. Os gastos públicos com saúde, educação, segurança entram no PIB, porque esses gastos têm como em contrapartida a geração de um bem ou um serviço. Por outro lado, por exemplo, o Bolsa Família, ele já não entra no PIB, pois o Bolsa Família em específico, ele tem como objetivo principal o dinheiro trocar de mãos. Ele sai do governo e vai para a mão da população. Muitas pessoas acreditam que os gastos públicos não geram riqueza para o país. Gastos é uma palavra contrária à riqueza. Gasto você está gastando, riqueza você está adquirindo. Porém, os gastos públicos muitas vezes são investidos na economia e na infraestrutura. Bom, como podemos observar, em 2016, o governo autorizou 2,9 trilhões de reais a serem distribuídos em diversas áreas, como na Previdência Social, Saúde, Defesa Nacional e Trabalho. Gastos esses que podem influenciar positiva ou negativamente no nosso PIB. Um bom exemplo de gasto do governo que poderia influenciar positivo ou negativamente o PIB brasileiro é o que está acontecendo na atualidade. O governo atual decidiu investir 100 bilhões de reais por 4 anos para a criação de estradas. Kainan, como que isso poderia influenciar positivamente o PIB? Sendo que é um gasto simples. Esse gasto seria para um investimento, na verdade. Por quê? Porque esse dinheiro está sendo para estradas, para melhoria do custo Brasil, que é um grande problema da nossa atualidade. Então, o custo Brasil diminuindo, o preço do produto também diminuiria e geraria uma tendência ao aumento do consumo, que, como consequência, aumentaria o PIB. Bom, e como isso poderia influenciar negativamente o PIB? Simples também. Vamos supor que essa obra, por causa de um mau governo, venha a paralisar. E isso influenciaria negativamente o PIB brasileiro. Por quê? Porque foi feito um gasto, de fato, do governo, sem retorno para a população. Então isso influenciaria negativamente no PIB brasileiro. Fala galera, obrigado pela paciência, por ter assistido até agora. Não esquece de deixar seu like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe um comentário sobre a sua opinião sobre o vídeo, pra gente tentar melhorar no próximo, beleza? Falou! Até a próxima!